Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos então retomar hoje a nossa meditação, nos Evangelhos sinóticos, avançando agora para o ministério propriamente dito de Jesus. Nós vimos até aqui um pouquinho da história inicial de como João Batista vem ao mundo anunciar a vinda do Messias, depois a própria história de Jesus, o anúncio dele para Maria, para José, o nascimento, passando aí pela adoração de um monte de gente, dos pastores, dos magos, dos anjos, de Simeão, de Ana, um monte de gente testemunhando da vinda de Jesus como o rei e o Messias prometido. Depois avançamos no início do ministério de João Batista, o anúncio propriamente dito da vinda do Messias. Passamos pelo batismo de Jesus, que é o testemunho para nós aqui da terra, para aqueles que viviam naquela época, mas para nós também, de que Jesus era o Filho de Deus, aquele relacionamento da Trindade acontecendo no batismo. Depois caminhamos para as tentações, que até meditando sobre elas essa semana, me vem no entendimento de um testemunho celestial. Se o batismo é o testemunho de que Jesus era o Filho de Deus para os seres humanos, as tentações eram o testemunho nas regiões celestiais de que Jesus era o Filho de Deus. Fora todas as outras implicações que nós vimos também durante a meditação nas tentações. E agora então nós vamos iniciar o ministério de Jesus, fazendo aí, ou analisando na verdade os relatos não completos, mas em grande parte das obras que Jesus fez aqui, até chegar então na consumação daquilo que era o plano de Deus para nossa salvação, lá na cruz e na sua ressurreição, nos dando então o histórico de como o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, realizou toda a sua obra. Mas antes vamos orar para que o Espírito Santo nos capacite para o entendimento e nós possamos sair engrandecidos aqui conforme a vontade de Deus nesse momento. Papai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos capacitar a estarmos aqui diante do Senhor, diante da Tua Palavra, que o Seu Espírito agora nos encha, nos cubra com o Seu poder para nos dar sabedoria e entendimento daquilo que o Senhor espera que o nosso coração absorva nesse momento. Tudo isso para que nós possamos ser transformados na imagem do nosso Senhor Jesus, sermos como o nosso primogênito, capacitados no poder do Espírito Santo para realizar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, o que o Senhor já na eternidade determinou para que nós pudéssemos caminhar. Por favor, nos dirija, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, quebranta o nosso entendimento para que tudo isso possa ocorrer. Nós entregamos cada momento aqui desse estudo nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, só antes da gente entrar nos textos aqui que eu separei hoje, eu queria lembrar um pouquinho do Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 29 a 51. Inclusive, quando a gente fez o estudo de João, provavelmente eu possa ter cometido aqui uma interpretação que hoje eu vejo de forma diferente. Naquela passagem, parece que é o momento em que Jesus está sendo batizado. Mas depois, harmonizando aquela passagem com tudo isso que a gente está vendo aqui, a impressão que eu tenho é que aquela passagem, na verdade, ela é uma passagem pós-tentação. Então, Jesus é batizado por João Batista, ele vai para o deserto, ele passa ali os 40 dias e depois ele volta para o mesmo lugar onde João estava também. E aí depois disso é que acontece o que está relatado lá no capítulo 1, então, do Evangelho de João, dos versículos 29 a 51. Eu não vou ler aqui, mas depois vale a pena vocês darem uma olhada. Mas o mais importante ali, eu penso que é o primeiro contato que ele tem ali com os discípulos. A gente vê lá, André e mais um discípulo que estavam andando com João Batista, seguirem Jesus. Depois André chama João, depois aparece Filipe, depois Natanael.
Então, a impressão que eu tenho que esse chamado não, né, porque vai ter até um chamado hoje mais importante, mas esse primeiro contato, o reconhecimento por meio de André, de Pedro, de Filipe, de Natanael, que Jesus era o Filho de Deus, que está então relatado nessa passagem de João, me parece ser depois das tentações. E aí depois dessa passagem de João, inclusive que eles vão até para Caná da Galileia para um casamento, depois disso é que vai acontecer o que nós estudaremos hoje aqui, tá? Então, nesse processo todo, Mateus aí começa, né? Nós vamos ver, por exemplo, Mateus agora, no capítulo 4, versículo 12 a 17, falando desse deslocamento de Jesus, da onde João estava para ir para Galileia, né? Então nós vemos, né? Versículo 12 do capítulo 4 de Mateus. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, e raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então a gente vê Jesus saindo daquela região onde estava João Batista, porque João tinha sido preso, e vai então agora caminhar na região da Galileia, onde ele vai investir um primeiro momento aí de tempo do seu ministério. E tudo isso acontece exatamente para se cumprir o que estava escrito em Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Mais uma vez Mateus chamando isso, né? Linkando Jesus ao cumprimento das profecias lá do Antigo Testamento, dos profetas. Então Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que foi profetizado no passado, e de novo Mateus chamando muito a nossa atenção sobre isso. E por isso que primeiro ele vai profetizar ali naquela região, ele vai pregar, anunciar as boas novas, né? Marcos, no texto paralelo a esse, no capítulo 1, versículo 14 e 15, usa o mesmo texto, mas ele acresce aqui, né, proclamando as boas novas. Olha lá, versículo 14 do capítulo 1 de Marcos. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus e dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam nas boas novas. Ou seja, Marcos, além de falar dessa questão do arrependimento, e lá naquela região também chama essa questão aqui do pregar as boas novas, né? Que boas novas? Que o Messias estava no mundo e o reino de Deus estava próximo. Por isso era a necessidade do arrependimento. Mensagem que João Batista já vinha trazendo. E agora Jesus vai investir tempo, até porque agora o ministério, nós vamos perceber daqui em diante o ministério de João ir diminuindo e o de Jesus crescendo. Mas a mensagem é a mesma, que o reino de Deus estava próximo, então havia essa necessidade do arrependimento. Lucas, falando desse trecho, ele já abre um detalhe um pouco maior, ele conta aqui uma história também, além de só anunciar o deslocamento de Jesus. Então Lucas, do capítulo 4, versículo 14 a 32, diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. E aí Lucas aqui também acresce algo interessante, né? No poder do Espírito. Então, sempre Jesus sendo movido pelo Espírito, pelo poder do Espírito. E Lucas deixa muito claro isso. Por quê? Eu citei isso também, acho que lá nas Tentações. Lucas ele vai trazer muito esse lado humano de Jesus, né? E ele quer deixar muito claro que o lado humano de Jesus, por ter se esvaziado de Deus, e eu acho que Lucas tem muito esse critério, porque ele viveu muito com Paulo, né? E Paulo até em Filipenses fala que Jesus se esvaziou, e Lucas acho que tinha isso na cabeça dele, que como humano Jesus se esvaziou dos seus atributos divinos, ele deixou isso no poder do Pai, ele agora era movido pelo poder do Espírito. Então Lucas vai bater muito nessa tecla. Então pelo poder do Espírito ele se desloca para Galileia. E aí ele avança aqui, né, versículo 15, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Você vê os 3 evangelistas falando do impacto que a mensagem já trazia. Essa mensagem era elogiada. E ele foi para Nazaré, versículo 16, né? Ele foi para Nazaré,
onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga como era de costume, e levantou-se para ler. Então, a gente vê ele indo para Galiléia, Mateus fala que ele foi viver em Cafarnaum, e Lucas aqui não fala, mas ele fala que em um sábado ele foi para Nazaré. E aí foi entregue o livro do profeta Isaías, versículo 17, do capítulo 4 de Lucas. Abriu e encontrou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação de vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça. Ele leu essa profecia, né? Na verdade, o livro de Isaías foi dado para ele. Na época, quando eles iam para a sinagoga, era assim, né? Eles tinham os rolos, os pergaminhos. Eles pegavam um pergaminho, um mestre ali, um rabi, que eles chamavam, né? Um rabi, davam isso para o rabi, ele lia um trecho, aí ele interpretava, né? Então, aí vem a interpretação de Jesus, né? Versículo 20. Então, ele fechou o livro, Jesus, né? Devolveu para o assistente e se assentou. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, ou seja, estavam olhando para ele. E aí, qual que é a sua interpretação sobre esse texto? Versículo 21, e ele completou, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura de que vocês acabaram de ouvir. Então Jesus interpreta esse texto seguinte, gente, a interpretação é a seguinte: o que eu li se cumpriu hoje. Agora, o que significa essa profecia? O Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Era o anúncio do Messias. Jesus ali naquela hora fala: eu sou o Messias indiretamente, eu sou o cumprimento disso, né? E aqui tem um dado importante, tá, gente, que eu já falei isso quando a gente estava estudando Isaías, né? Mas vale a pena a gente lembrar aqui que ele não lê, na verdade, todo o versículo 2 do capítulo 61 de Isaías. Ele tira o texto: e o dia da vingança do Senhor. Por quê? Porque essa profecia de Isaías 61, versículo 1 e versículo 2, tem a ver com a primeira vinda de Jesus e com a segunda vinda. Então, Jesus ali estava inaugurando o cumprimento dessa profecia, que tem a ver com proclamar o ano da graça do Senhor, o ano que o Senhor está enviando a salvação para o mundo, mas que vai se cumprir no dia da vingança do Senhor, que é o dia do Senhor, aquele dia que ele vai vir e vai julgar o mundo. Jesus começa ali, mas vai terminar na segunda vinda. Então era o cumprimento dessa vinda do Messias, começando sua obra e terminando lá no dia do Senhor, no dia da vingança. Logicamente que os israelitas, eles não tinham em mente que isso iria cumprir-se em duas situações, primeira e segunda vinda. Para eles essa profecia era uma coisa única, ele já ia vir trazer o ano da graça, o dia da vingança ia ser algo, né, único. Mas Jesus está dizendo: não, por esse momento é só o ano da graça, é só a salvação, é chegado o reino, é chegada a salvação aos homens. Mas um dia ainda vai vir um dia da vingança. Mas, basicamente, Jesus está dizendo aqui: eu sou esse aqui, ó, esse que foi prometido por Isaías, sou eu. E aí no versículo, o Messias prometido, né? E aí versículo 22, todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam das suas bocas, dos seus lábios. Então eles ficavam encantados com o ensino de Jesus. Mas olha que eles ouviram isso, mas eles perguntaram: peraí, mas este não é o filho de José? Mais ou menos assim. Como é que ele fala que ele é o Messias, se ele é o filho de José, né? E aí Jesus disse, versículo 23, é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito na sua terra. Então, e aí Jesus vai ser tentado sempre, até na cruz, né? A gente vai ver isso, né? Já que você é o Messias, então cura, porque o médico, que é médico, ele tem que se curar, porque ele sabe do que ele está fazendo, então ele se cura. Então, se você é o Messias mesmo, executa aqui o que você tem executado, prova para nós de que você é o Messias, que você, né? Que faz aqui nessa terra o que a gente tem ouvido você fazer em Cafarnaum, por exemplo, né?
E ele fala, não, mas eu vou dizer para vocês, o profeta ele não é reconhecido na sua terra. E aí, gente, tem um lado importante. A gente olha para os profetas lá atrás, por exemplo, se a gente olhar a vida de Isaías, a vida de Jeremias principalmente, né, Elias, eles traziam a mensagem de Deus, mas como eles foram menosprezados, né? Hoje eles são exaltados, mas eles foram menosprezados no tempo, porque a falta de fé, o endurecimento do coração faz com que a gente não reconheça um profeta. E neste caso aqui, que eles não reconhecessem o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Eles estavam numa sinagoga, que era o lugar que teoricamente era para se procurar a presença de Deus. Mas na verdade eles estavam, e nós vamos perceber mais para frente, que eles expulsam Deus da sinagoga. E aí Jesus continua, né? Versículo 26, então nós estamos em Lucas, capítulo 4, versículo 26. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também haviam muitos leprosos no tempo de Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. E aqui Jesus falando, olha, vocês são... A mensagem aqui dessas duas coisas é o seguinte, vocês são o povo de Deus, vocês estavam passando por dificuldade nesses tempos, tanto no tempo de Elias quanto no tempo de Eliseu, mas Deus não agiu no meio de vocês, foi buscar os gentios, porque vocês não tinham fé, vocês eram religiosos, vocês proclamavam Deus, mas não tinham Deus no coração de vocês. Vocês falavam sobre Deus, mas Ele estava longe de vocês. Por isso, as coisas não aconteceram, pela falta de fé de vocês, não aconteceu com vocês. Foi com gentios, foi com uma viúva de Sarepta, uma Sidônia, uma inimiga de Israel. Foi com o Naamã, um sírio, um inimigo de Israel. Porque vocês estavam endurecidos, porque vocês estão endurecidos. O povo de Deus, dito povo de Deus, com o coração endurecido. Por isso, os milagres não aconteceram. Mas continuando, para a gente concluir essa ideia, mas Jesus passou por eles, antes, né? Versículo 29. Depois de ouvirem isso, né, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Eles receberam uma chamada para o arrependimento, mas em vez disso ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade, o levaram até o topo da colina, para a qual fora construída a cidade, a fim de atirar o precipício abaixo. Mas Jesus passou entre eles e se retirou. Gente, eles ouviram o chamado e rejeitaram o profeta, e rejeitaram o Messias, e rejeitaram o Filho de Deus, e rejeitaram o próprio Deus a ponto de querer matá-lo. Eram irmãos deles ali, no sentido, né, de morar juntos, pessoas que viveram com Jesus por até seus 30 anos aqui, aqueles que reconheceram que ele era o filho de José, e provavelmente viram as histórias de Jesus, viram o que aconteceu com ele em 12 anos, viram as visitas ali, ou pelo menos ficaram sabendo, e rejeitaram o Messias. Estavam com o coração tão endurecidos que ele se retirou. Cumprindo o que foi dito em cima. O que aconteceu com Elias? Tá bom, Israel, não quer? Eu vou para os gentios. Tempo de Eliseu? Tá bom, Israel, não quer? Eu vou para os gentios. Acontecendo com Jesus? Tá bom, Nazaré, não quer? Eu vou para os gentios. E é o que vai acontecer hoje, né? Versículo 31. Mas Jesus passou entre eles e se retirou. E aqui tem um ponto importante. Jesus passou, parece que foi tão tranquilo, né? Falou, vocês querem me matar? Vocês não conseguem. Mostrando aqui, se Deus não quer, não vai acontecer. A impressão que dá é que Jesus não fez esforço aqui, né? Fizeram um plano para resgatar Jesus, para não deixar matar ele. Não, ele simplesmente, mas Jesus passou entre eles.
foi tranquilo entre eles e se retirou. Versículo 32, então ele desceu para Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Lembra disso, gente, o ensino de Jesus era reconhecido, porque era o ensino com autoridade. O que é autoridade? Penso eu, e nós vamos ver tudo isso na obra de Jesus. Alguém que faz aquilo que fala, alguém que tem poder para falar, porque executa aquilo. Então ele tem autoridade, todos ficavam maravilhados com isso. Então esse é o primeiro momento de Jesus aqui na sua terra. Na sua terra, que eu digo na terra dele, lá em Nazaré, né, na região da Galiléia. Primeiro vai para Cafarnaum, depois vai para Nazaré, mas agora ele volta para Cafarnaum, né? E aí, continuando, agora voltando para Marcos, capítulo 4, versículo 18 a 20, nos diz assim: andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Marcos, capítulo 1, versículo 16 e 18, versículo 16 a 18 é o texto paralelo a esse. Andando à beira do mar na Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse: sigam-me, porque eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram. Então, essa passagem, vemos o quê? Chamado agora de Simão e André. De novo, na minha opinião, Simão e André já conheciam Jesus lá daquele encontro de André com Jesus, depois dele deixar de seguir João Batista. Aqui já é o chamado mesmo. Agora, ó, larga o que vocês estão fazendo. Vocês são pescadores, eu sei disso, mas eu vou trazer uma pesca muito mais maravilhosa para vocês. Vocês vão pescar homens, né? Uma coisa importante, apesar da gente, e nós vamos ver mais para frente, que Pedro tem uma casa em Cafarnaum. Eu não acho que essa região era Cafarnaum, porque ele fala, né, andando à beira do mar da Galiléia. Cafarnaum era no mar. Mas quando a gente vai no versículo 21 de Marcos, capítulo 1, versículo 21 de Marcos, a gente quer um texto um pouquinho para frente desse, fala assim: eles foram para Cafarnaum. Então, mostrando que essa região era ali perto, mas não era Cafarnaum, né? Mas nos arredores ali, né? Mas o mais importante aqui é o chamado, então, de Simão, Pedro e André. No próximo texto de Mateus, versículo 21 e 22, capítulo 4, e Marcos, capítulo 1, versículo 19 e 20, que são os textos paralelos, nós vemos assim: indo um pouco adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, o seguiram. Marcos também, né? Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os seus empregados no barco. Marcos, até um pouco mais detalhista, diz que eles tinham empregados, ou seja, eles eram empresários, entre aspas, né, empresários da pesca, mas da mesma forma não olham para trás. Da mesma forma que Pedro e André largam suas redes e seguem Jesus, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, também largam as suas redes e seguem Jesus, né? E aqui, gente, eu queria meditar um pouquinho com vocês, né? Então Jesus aqui começa a fazer o quê? Ele começa a recrutar os seus discípulos, e que muitos deles depois vão se tornar os seus apóstolos. E meditando sobre isso, né, Jesus e Deus, né, eles não precisam de nós, eles não precisam de gente para cumprir a obra deles, né? Mas Deus, na sua soberania, na sua majestade, no seu propósito eterno, ele quer compartilhar as conquistas dele com os homens, fazendo com que esses homens ajam em favor dele.
Eu tenho batido muito nessa tecla que Jesus era o unigênito e ele, como unigênito, ele podia fazer tudo. Por meio dele, todas as coisas são sustentadas, são feitas de eternidade a eternidade. Desde quando não existia até não ter, né? A eternidade é sem escala de tempo, né? Fora dessa realidade nossa de tempo, Jesus faz todas as coisas, ele tem poder nessa realidade, em outra realidade. Ele é um unigênito, mas quando ele vem cumprir a obra do Pai aqui, ele encarna como um ser humano, ele toma forma corpórea, inclusive deixando todos os seus atributos, né, à mercê do Pai, se esvaziando completamente para isso, ele passa a ser o primogênito. E isso quer dizer o seguinte, de unigênito para primogênito, há então uma divisão daquilo que ele tem. Ele fala, não, eu não quero ser unigênito, eu quero ser o primogênito de muitos. Eu não quero mais ser o único. Eu quero compartilhar do meu poder. Eu quero fazer com que as pessoas ajam que nem a mim, para que a glória de Deus seja revelada por meio do seu povo, por meio do seu corpo, né? Durante o Novo Testamento inteiro a gente vai ler que Cristo quer constituir, que Cristo, o Pai, o Espírito, eles querem construir um corpo onde Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, movidos no poder do Espírito, da mesma forma que Jesus era. Então, Deus escolhe homens, Deus quer que homens transmitam a sua glória por meio daquilo que Deus faz na vida deles. E Jesus então aqui começa esse recrutar. Vamos recrutar discípulos aqui, para que por meio desse discipulado eles possam ser apóstolos. O que é apóstolo? No significado da palavra, aqueles que vão anunciar a chegada do reino, do rei, né? Aqueles que vão compartilhar disso, né? Da mensagem, do poder. Nós vamos ver na continuação aí da vida, né? Principalmente no livro de Atos, o poder do Espírito agindo nesses homens, agindo nos apóstolos que foram os escolhidos por Jesus para viver com ele naquele momento, para depois levar a mensagem. É isso, Jesus então não veio para fazer essa obra sozinho, ele veio para escolher pessoas, para chamar pessoas para essa caminhada. Ali naquele momento presencial, agora nós, no poder do Espírito, no derramar do Espírito, ao cumprir sua obra, Deus agora permite que o Espírito Santo seja derramado por todo o povo, toda a raça, toda a tribo. E Jesus, por meio do Espírito hoje, nos chama da mesma forma, para sermos pescadores de homens, para largarmos aquilo que temos apegado, para sermos pescadores de homem, né? Aqui tem um chamado específico para eles largarem as atividades deles cotidianas, para seguirem Jesus e para pescar homens. Mas eu penso que a mensagem para a gente hoje é a gente largar aquilo que tem prendido a gente aos rudimentos desse mundo, para que a gente possa proclamar as boas novas, proclamar o reino de Deus, proclamar a salvação por meio do Messias, proclamar que hoje há algo muito maior do que os nossos olhos veem. Há regiões celestiais muito maiores, com coisas eternas, que nós podemos tomar posse hoje. A hora que a gente larga essas coisas desse mundo e passa a pensar na eternidade. Gente, esse mundo a gente vive 50, 60, 70, 80, 90 anos, não sei. Mas nós temos uma eternidade pela frente. Que não são 80, não são 800, não são 1 milhão. É eterno. Nós somos chamados para isso hoje. Para pescarmos homens nessa direção, para mostrarmos para eles que há uma vida muito maior do que essa que nós vivemos aqui. Da mesma forma que Jesus está chamando. E Jesus agora chama eles, andem comigo, venham comigo, que eu os farei pescadores de homens. Me sigam e vocês pescarão. Eu não sei o que eu preciso largar da minha vida hoje
dos rudimentos que eu preciso largar, mas a hora que eu seguir Jesus, Ele vai me mostrar, Ele vai me ensinar, Ele vai me fazer um pescador de homens. Então o chamado para nós hoje, gente, assim como foi para esses 4 aqui inicialmente, é para que a gente siga Jesus, para que a gente no poder do Espírito tenha discernimento daquilo que Deus espera de nós. Mas, para concluir então, né, o nosso tempo hoje, eu queria que a gente percebesse isso. 2 coisas no que nós estudamos aqui hoje ficam claras na minha mente. Às vezes a gente pode estar indo num lugar que a gente pensa que a gente vai procurar Deus, mas a gente pode estar matando Deus, tentando matar Deus, expulsando Jesus desse lugar. Assim como os israelitas, com o seu coração endurecido, israelitas galileus, israelitas nazarenos, que conheciam Jesus, expulsando ele do lugar que era, a princípio, para eles procurarem o próprio Deus. E às vezes a gente pode estar indo na igreja e estar expulsando Jesus. Pode ter igreja hoje que já não tem mais Jesus, já não tem o Espírito lá. Que a gente possa meditar sobre isso. E aqui, gente, eu não vou falar de uma igreja ou de outra, não estou falando até para a gente. Às vezes nós mesmos temos uma vida tão religiosa que não precisa nem falar da igreja. Às vezes no lugar que a gente acha que a gente está indo procurar Deus, até na oração, pode ser um lugar que a gente esteja expulsando Jesus diante de uma dureza de coração que não permite que a mensagem, que a verdade, que o profeta seja reconhecido na sua casa. E essa segunda mensagem, o chamado para a gente seguir Jesus, para a gente entregar a nossa... Quando assim, cara, larga tudo que eu te farei pescador de homens, é o seguinte, eu não sei o que eu vou largar, eu sei que eu vou pegar tudo e pôr na mão de Jesus. Esse é o chamado, pega tudo, pega a sua vida familiar, pega a sua vida profissional, ou nós, eu estou falando isso para vocês porque eu também estou sendo impactado agora aqui. Espero hoje à tarde poder meditar sobre isso. Pega tudo, qualquer atividade da nossa vida, põe na mão de Jesus, fala, Senhor, está aqui. O que o Senhor quer que eu faça agora para eu poder te seguir verdadeiramente e eu poder então participar dessa obra do Senhor, que a pesca é sua, mas nós podemos ser pescadores nessa pesca, capacitados pelo Senhor no poder do Espírito Santo, que do mesmo jeito que te capacitou, pode nos capacitar também. Que esse seja hoje o nosso ponto de meditação, o nosso chamado para que a gente possa caminhar na nossa vida. Amém, gente? Era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente está avançando, né? Espero que esteja fazendo sentido a gente estudar, né, esses 3 evangelhos juntos. Mas a ideia é isso, a gente ir trazendo, né, essa mensagem que eles... principalmente as paralelas, né, as mensagens paralelas que aparecem nos 3 evangelhos, o que eles trazem de comum, o que um acrescenta no outro, para que a gente feche uma história geral sobre Jesus. E aí a gente possa reconhecer realmente quem ele é, e aí poder entregar tudo na mão dele e segui-lo de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Amém? Eu vou orar então, finalizando, e a gente se encontra então no próximo encontro. Papai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos permitiu estar aqui. A sua palavra falar aos nossos corações. Eu tenho dito isso para os nossos irmãos aqui, eu digo isso diante do Senhor também. Às vezes, nem preparando essas palavras, eu sou tão tocado quanto aqui agora. E o Senhor tem tocado o meu coração e também penso que o Senhor tem tocado o coração de todos nós. E nosso desejo é que o Senhor continue tocando os nossos corações, o Senhor realmente nos capacite para a gente entregar tudo na mão de Jesus, entregar tudo na tua mão, no poder do teu Espírito, para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos ser pescadores de homens. Por favor, nos dirija para a glória do teu santo nome, nos dirija no teu amor e nos dirija para que tenhamos cada vez mais conhecimento de quem o Senhor é. Não permita que a gente expulse o Senhor da nossa vida, como vimos hoje aqui, né? E possamos sim caminhar com o Senhor para a glória do teu santo nome. Clamamos pelo Senhor, desejamos o Senhor, queremos aumentar o nosso amor dia a dia para o Senhor e pedimos que o Senhor nos dirija também nessa direção. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado, forte abraço. Até semana que vem.